pessoal. Muito bem, né? Vamos então cumprimentando, né, a todos que estão chegando mais uma vez. Muito prazer, né? No sentido da felicidade de estar aqui junto com vocês, né? E dar continuidade ao tema dos Yoga Sutras, né? Nós estamos então na quarta sessão, hoje 25º Sutra, né, dos Yoga Sutras. E isto vem mostrando o avanço que nós estamos fazendo, né? Isso mostra a continuidade do nosso trabalho e, eventualmente, né, um agradecimento muito importante aos mestres, né, que nos permitem, nos dão toda, de alguma forma ou outra, assessoria para que nós possamos estar aqui, né, trazendo a todos essas vivências, essas experiências, está passando para todos vocês, então, né, a jornada, este caminho, né? O caminho do yoga, o caminho da libertação, né? A vida é o yoga, né? Estando nós ciente ou inconsciente, nós estamos nessa jornada, né? Dessa busca evolutiva, nós estamos nessa jornada desta busca, né? Nós estamos perfazendo, né? Nós estamos conduzindo-nos por um longo caminho, né, evolutivo, que é a yoga mais profunda que o ser humano pode estar fazendo nessa jornada de autolibertação, autoconhecimento, adquirindo, né, experiência no íntimo relacionamento com o Pactre, desprendendo-se, né, vagarosamente das amarras, a partir da cura das suas imperfeições e, claro, cada vez mais fazendo um mergulho para o estado principal, né, o estado de busca para o eu, né? O intimamente quem sou eu, né? O eu superior, o eu verdadeiro, o eu profundo, né? O bem amado, né? O que habita em nós, né?
mais profundo, né, a nossa centelha, a nossa chispa, nosso verdadeiro, né, e autoliberado ser, né, o ser supremo que habita em cada um de nós. Hoje então nós estamos indo a esse sutra, o 25º sutra da quarta sessão, mas acho que é muito importante destacar para vocês. Nós vamos estar fazendo daqui um pouco mais a leitura da sinopse, né? Nós vamos estar já fazendo esse mergulhando na sinopse que encontra no capítulo, no primeiro sutra, né? O Taimini, escritor do livro, deixou para nós fazermos uma busca, né, naquele conteúdo e assim buscar aquele conteúdo para que nós na busca desse conteúdo possamos ter, né, já um auxílio, né, já ter depurado algumas dúvidas, já está trazendo uma direção do que o Sutra quer de nós. O 24º Sutra, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma leitura do 23º, só o Sutra em si, né? Ele diz assim que a mente colorida pelo conhecedor, pelo Purusha e pelo conhecido é une abarcante. Então, ou seja, todos os estágios, todos os níveis que interpenetram, né? Chitta, todos os seus pontos, ele é oniabarcante, né? Então, ou seja, é colorido, né? Tem os seus mistérios, tem as suas situações, tem os seus pontos específicos, tem as suas vivências, né? Cada um dos mundos, vamos dizer assim, dos mundos, né? Tem as suas íntimas relações, tem as suas situações, tem os seus desdobramentos e suas situações, né? É oniabarcante, então, né? É algo, né, destacando que as relações entre Paktri, né, e Purusha, permeado por Chitta, então encontra assim todos esses níveis. Eu acho que é interessante destacar a palavra Sarvartam, né, que significa oniabarcante, aquele que tudo percebe, que está no fato da palavra Chitta não se referir apenas ao meio através do qual o intelecto humano exprime-se, refere-se ao meio oniabarcante através do qual são percebidos fenômenos de todas as espécies, desde o plano físico até o plano átmico. Então, todas as íntimas relações que ocorrem, né, durante esses planos. O 24º Sutra, ele nos traz a seguinte observação. Embora matizada pelos inúmeros vasanas, ela, a mente, age para outro, para Purusha, pois age em associação. Este foi o tema que nós mergulhamos, então, né, no encontro anterior. Nós falamos sobre o desejo, nós falamos sobre, por assim dizer, seus grilhões, né? Nós falamos também sobre o apego aos prazeres do mundo inferior, né? Nós falamos sobre esse último véu, nós falamos então sobre esta situação, né? Que quando nós compreendemos, né, nós passamos a ter esta compreensão num sentido amplo, né, no sentido de que os desejos pertinentes ao mundo inferior prende, né, esta alma, vamos dizer assim, esta evolução, né, essa evolução, ou o eu que já está tão evoluído ainda encontra-se nessas últimas camadas, apesar de toda, né, imaginamos assim, toda a bem-aventurança, todos os grilhões largos, né, todas as vantagens, as facilidades, os CIDs, todas as potencialidades já adquiridas, mesmo assim ainda ele está preso, né, ao último véu, né? Mesmo assim, então, ele está ainda, né, com o peso, né, muito forte, né, de vasanas, por mais sutis que eles sejam, ao chegar naqueles portões, ao chegar naquela última passagem, ainda podemos destacar que é como se fosse um muro, né, um muro fechado, blindado, intransponível, e que exige um alto índice de desapego, né, um alto índice de renúncia, né, muito profunda para poder literalmente dar o último mergulho e assim atingir o estado da autoliberação, que é o estágio de Kaivalya, né? Então assim, ó, o Sutra de número 25, o 24º Sutra da quarta sessão, que é esse Sutra que nós vamos estar vendo hoje, ele fala que a cessação do desejo, não é? Kama, né,
de permanecer na consciência de Atman vem para aquele que percebeu a distinção. Interessante, né? Então, olha o íntimo relacionamento, ou as palavras, né, vamos dizer assim, o que as palavras querem aqui dizer relacionadas a isso, e o que o Sutra 24º veio nos destacar. O 24º Sutra veio nos dizer que mesmo muitas vezes nós estamos, né, lembram do 24º que diz assim, não evidentemente com as palavras que eu vou aqui narrar, mas no contexto do que quero dizer, ele diz assim que mesmo quando nós estamos, né, mesmo quando nós estamos por muito tempo lá arredados, com todas as bem-aventuranças, com todas as benesses, com todas as situações, todos os sídios, todas as situações, chegará um momento que haverá, por assim dizer, o tédio, né? Haverá um momento que haverá inquietação, chegará o momento de um convite, né, para que haja um mergulho mais profundo, né? Então, este é o momento de a última renúncia, é o momento do desapego, né? É o momento de um último mergulho, né? Tecnicamente, abre aspas, vazio, fecha aspas, né? Por assim dizer, né? Um mergulho de uma renúncia tão profunda de renunciar a todas as coisas e querer dar um mergulho para, abre aspas, abismo, fecha aspas, abismo, no sentido de que é algo desconhecido, é o anteparo que marca um ponto desconhecido, por assim dizer, que exige uma renúncia muito grande. É a mesma, por assim dizer, uma analogia, é a mesma coisa as renúncias e os desapegos que são solicitados, né, a serem feitos no mundo de Pactri aqui o mais raso possível. Nós temos que fazer todos os dias as renúncias, fazer o desapego, nós temos que fazer os exercícios, nós temos que fazer as meditações, nós temos que fazer, né, todos os dias as análises, todos os dias nós temos que fazer, né, essas renúncias, né? Imaginamos então quando nós estivemos num grau de intensa liberdade, intensa, né, sobressaliência, né, de potencialidades, e mesmo assim nós estivermos numa camada que, ao mesmo tempo, no nosso entender, né, ela é tão fina, tão depurada, mas ao tempo tão também forte, né, tão isolante, tão potencializada, assim como é também, né, potencializado este nível para a transmutação do próximo nível nos desdobramentos de Samadhi, né? A gente chega lá e encontra-se um verdadeiro paredão muito forte, né, muito forte, que exige todo o preparo, toda a técnica, todo o conhecimento, toda a investidura, toda uma jornada de uma vida do yogi, né, para poder chegar até lá, naquele exato momento, e conseguir, né, o último desdobramento, né, com todo vamos dizer assim, talvez com todo o auxílio que possa se ter naquele exato momento, com todas o conhecimento transcendental que possa ocorrer, mas mesmo assim ainda haverá, né, aqueles portões, aquele muro, né, para poder transpor, né? Acho que é bastante interessante de destacar tudo isso. Acho que é bastante interessante de se meditar, tá? A nossa leitura hoje ela se resume em 3 grandes parágrafos, né? É uma folha de rosto do livro, tecnicamente. Tem 2 linhas a mais, que elas estão aqui na outra folha, tá? Nós vamos fazer daqui um pouco mais a leitura sobre isso. Eu recomendo, mais uma vez, que todos vocês peguem agora pausem esse vídeo se for necessário, pausar, mas aqui embaixo no enunciado que nós temos, né? Pegue a palavra do sânscrito, né? O que o Sutra quer traduzir como sânscrito? Vishesima Darshina Atma Bhava Bhavana Vimirti, né? Seria de movimento, tá? Seria isto. Eu não sei se vamos realmente ter sucesso eu simplesmente apontando para baixo, porque eu sei que no enunciado, na descrição da página no qual nós estamos disponibilizando esses vídeos, vai ter possibilidade. Mas se eventualmente esse vídeo ficar solto, for baixado, exemplo assim, vai ficar solto, desconexo, as pessoas talvez faltarão, né,
o acesso a esse sutra. Eu achei interessante até mesmo então mostrá-lo, né, para vocês, né? Eu acho que é interessante nós mostrarmos para não perdermos isso. Dias atrás eu adotei essa técnica, né, mas não tinha pensado nisso, que muitas vezes esse vídeo ele pode estar descolado daquele propósito, né? Deixa eu só soltar para vocês aqui que esse nosso livro está soltando algumas páginas, né? Em virtude do tempo do seu uso, em virtude do desgaste que o livro vai oferecendo, mas todas as páginas estão aqui, tá? Todas elas estão aqui. Então a gente vai mostrar para vocês o que aqui quer dizer na 25º Sutra, né? Para vocês guardarem com vocês aí. Vai demorar um pouquinho enquadrar, mas logo enquadra. Perfeito, agora vai demorar também um pouquinho mais ela fazer o enquadramento aqui atrás, mas já vai fazer também, né? Já, vamos, deixa eu só me reposicionar agora aqui. Todas as páginas estão aqui, tá? Apesar que há essa página, esse trecho aqui que ficou descolado. Aí eu uso esse clips, né? Eu uso um clips, não sei se vai dar para enxergar daí, mas eu uso, né, de um clips para poder prender as páginas, mas não perde o conteúdo que está aqui, né? Não perde, não. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouquinho mais atrás, aqui na sinopse. A sinopse encontra para o livro do Time, evidentemente, na 4ª sessão, Sutra de número 1. Tá? Aqui diz assim que o 24º e o 25º Sutra indicam a natureza das limitações sofridas pela vida, mesmo nos mais elevados planos da manifestação. O Purusha não somente é a fonte última de toda a percepção, como mencionado na 4ª sessão, Sutra 18, mas também a força motriz, ou a razão da atuação dos vasanas, que mantém a mente em incessante atividade. É para ele que todo esse longo processo evolutivo está ocorrendo. Não o bastante, ele esteja sempre oculto no plano de fundo. Segue-se daí que mesmo naqueles estimulantes condições da consciência que o yogi eventualmente atinja nos mais elevados estágios do yoga, ele depende de algo distinto e separado, embora dentro de si. Ele não pode ser verdadeiramente autossuficiente e autoiluminado até que esteja plenamente autorrealizado e tenha se tornado uno com a realidade dentro de si. É a compreensão desse fato, de ainda não ter alcançado seu objetivo final, que faz com que o yogi desapegue-se da exaltada iluminação e bem-aventurança do plano mais elevado, fazendo-o mergulhar ainda mais fundo em si, na busca da realidade, que é a consciência do Purusha. Eu tentei fazer uma leitura lenta e pausada para que palavras gritem-nos, né, ao nosso íntimo, para que nós possamos fazer a meditação sobre elas, né. É interessante aqui, ó. O Purusha não é somente a fonte de toda a percepção, como mencionado na 4ª sessão, Sutra 18, mas também ele é a força motriz, a razão desta atuação dos vasanas, que mantém a mente em incessante atividade. Então toda essa relação Chitta, né? Aqui vem atestar que Chitta também não tem uma vida, apesar de parecer ter, né, uma vida separada, uma pseudo-vida, né?
ou uma vida que interliga a Páctria Purusha, ele também só existe, né? Este eu inferior, né? Essa inferioridade deste eu só existe por causa que existe Purusha, o espírito, no plano de fundo. Tá? Então meditamos sobre o que isso quer dizer, reflitamos, né? Refazemos uma verdadeira e profunda reflexão para que nós possamos entender tudo isso. Então este, por assim dizer, corpo denso está vivo por causa do Purusha que está atrás. Né? E por mais que eu tente mergulhar, ou que mais eu tente defini-lo, entendê-lo dentro de mim, eu não entenderei enquanto não estiver eu em consciência dentro de mim mesmo, do eterno Purusha. Mas posso arranhar meu entendimento e meu conhecimento de que ele está lá, ele existe. Né? Nós vemos hoje muitas religiões mais esclarecidas quanto às definições de espírito, todas elas ressaltam, né, o espírito, mas confundem talvez, ou deixam vazões para que haja confusões, achando que o espírito é o mais puro que há no eu inferior. Né? Mas não, o eu inferior é renunciado. Né? O eu inferior, ele é desmanchado. E nós temos que ficarmos somente em espírito. Porque Chitta é um anteparo, né, para que possamos, através de Chitta, ter as vivências em Páctria. Podemos dizer que na camada onde nós estamos, o corpo, este corpo aqui, é uma extensão de Chitta. Né? Nós vimos que Chitta não é somente a mente e os pensamentos. Né? Chitta envolve os sentidos, Chitta envolve os sentimentos, os desejos. Né? Chitta envolve todas as situações. Então nós vemos que no relacionamento, Páctria é Páctria. Nós também temos, né, essa constituição de Páctria e espírito em Chitta. Mas podemos dizer que do corpo, né, o corpo em si, e meditem sobre isso para ver se realmente isso chega, essa constatação também a vocês. Chitta está permeada ao próprio corpo. Né? Estou com contato em toda a extensão deste corpo, no qual estou igual o Purusha está habitando. Esses desejos, essas vivências, essas estratégias, esses planos, minhas memórias, conhecimentos, todas essas coisas pertencem também a Chitta. Purusha está atrás, isolado, apenas assistindo e testemunhando, né, todas essas coisas, né, bem profundo em si. E tudo que eu tenho de relação, né, tudo que eu tenho de relações íntimas e situações das minhas dificuldades, né, das minhas situações internas, relacionam-se, né, também com Chitta. Então estamos atrás, né? Nossos desdobramentos nos apresentam, né? Nossos desdobramentos internos, mas ao mesmo tempo são desdobramentos em Páctria, né, na matéria, apresentam para nós então mais liberdade de ação, mais liberdade de atuação, mais conhecimento íntimo e profundo nesse mergulho. Mas percebe que aqui diz, né, que nós chegamos a um grau de bem-aventurança. Né? Olha aqui diz, ó. Segue-se daí que mesmo naqueles estimulantes condições da consciência, em que o yogi eventualmente atinja nos mais elevados estágios, ele depende de algo distinto e separado, embora dentro de si. Purusha, né? Ele não pode ser verdadeiramente autossuficiente e autoiluminado, até que esteja plenamente autorrealizado e tenha se tornado uno com a realidade dentro de si. Olha que testemunho não seria a palavra, mas olha que evidência, né? Dizendo que toda a realidade, toda a verdade, todo o conhecimento está dentro de nós. É nós que passamos por todos os ciclos evolutivos desde o nascimento da experiência deste universo, né? Não significa que não houveram outras experiências anteriores. Não estou dizendo que sim nem que não. Estou apenas deixando no ar, talvez, uma reflexão de algo que foi ensinado, né? Passado. Né? Que até mesmo o universo, por parecer ser infinito, pode ser que já seja uma segunda, ou terceira, ou quarta, quinta experiência, que outros já puderam ter existido. Se é assim, né, na correlação
Como diz as leis herméticas, se é assim para o corpo, por que não será assim para os outros meios? É uma lei universal. Então meditamos aqui, né? Nós não estaremos, então, autossuficiente, autoiluminado, não teremos essa realidade, e mostrando que a realidade está toda dentro de nós, né? Até que nós tenhamos compreensão desse fato, de não ter alcançado ainda o objetivo final, que faz com que o yogi desapegue-se. Olha essa palavra, desapegue-se, né? Nós vamos ler essa palavra desapegar, já daqui um pouco mais na terminologia sânscrita, né? Da exaltada iluminação. Olha só, exaltada iluminação. Tentamos imaginar o que é essa iluminação, né? E bem-aventurança, Ananda, né? A bem-aventurança do plano mais elevado, fazendo-nos mergulhar fundo dentro de si, fundo dentro de si. As palavras não são vagas aqui, né? Na busca da realidade, que é a consciência de Purusha. Perfeito. Eu acho que traz um resumo muito interessante do que diz o 25º Sutra. Ó, quarta sessão, 25º Sutra, mais uma vez repetindo o seu título. A cessação do desejo. Kama, né? Então, nós lemos no 24º Sutra, que nós estamos ainda, né, apegado a um certo grau, um certo tipo de desejo. Nem que esses desejos, né, e esses apegos estejam interconectados a toda a bem-aventurança que lá oferece. É apego, né? A todos os siddhis, a todos os poderes, a todos os desenvolvimentos. Né? É uma renúncia de tudo isso, né? De toda aquela bem-aventurança. É como se aqui, né, nós tivéssemos que fazer uma renúncia de toda a nossa família. Né? Você vai ter que se desligar, abandonar, sair, abandonar. Exemplo, né? Todos que estão aqui. Todos estão aqui para poder fazer, né, este mergulho e conhecer a si mesmo. É uma renúncia de tudo que está aqui. Na verdade, o yoga é isso, né? É renunciar a todas as coisas. Desapego para poder fazer o mergulho, né? Para poder ir a essa determinada busca. E observamos que essa renúncia é da renúncia de todas as bem-aventuranças conquistadas, toda a potencialidade, né? A onisciência, a onipotência, lembram? Onisciência, onipotência, conhecimento do passado, do presente, futuro, todas as coisas já narradas aqui em leituras anteriores. Uma renúncia muito grandiosa para o mergulho na autoiluminação. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos convidá-los então a nós iniciarmos já um pouco mais de leitura e até mesmo aproveitar alguns minutos que nos conferem ainda desse nosso encontro de hoje, né, para que nós possamos trazer as deliberações sobre isso aqui e, claro, fazer um aprofundamento também, né, bem maior no que nos pede esse sutra. Tá? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu não roteirizei, ou seja, não há uma indicação, né, de um roteiro fixo que nós poderíamos estar... Mas talvez eu faça ali, talvez, não sei, vamos ver conforme as palavras vão gritando no texto. Nós poderíamos fazer a leitura dos parágrafos e depois nós trabalhar em cima dos parágrafos, né? Talvez não se aplique a isso, porque pode ser que tenha palavras importantes a serem destinadas, né? Há palavras importantes de ser trabalhadas e destacadas no meio desse sutra, né, para que nós possamos fazer as meditações sobre todas elas, né? Antes de nós entrarmos definitivamente, essas palavras que a gente estava agora há pouco tecendo aqui, elas são importantes de reflexão, né? Elas são importantes nós termos em nossa mente, elas não são casuais, né, ditas aqui ao acaso. Elas têm profundidade, não a profundidade do todo, porque só quem está nesses portões poderá trazer a realidade de todo, mas ela tem um peso muito forte, né? Ela tem o peso, né? Ela confere um peso de extrema importância para este ponto, né? Acho que ela traz a conferência de um tema muito importante para esse ponto específico, né? Esse ponto de entendimento e reflexão
né? Porque nós estamos tentando criar uma cena, imaginar de todas as bem-aventuranças que pode já estar à disposição de um yogi que chega ao limiar dos domínios de Paktri, né? Chega ao maior ponto de domínio que possa haver sobre Paktri, e tudo tem que ser renunciado para o mergulho em Purusha, né? Então é uma faceta muito grandiosa. Vamos à leitura aqui, né, e vamos mergulhando um pouco mais no entendimento, para que nós possamos estarmos, né, fazendo então a descrição de tudo isso, o mergulho e o entendimento. Eu vou ler o título novamente, tá? Quarta seção, 25º Sutra, que diz assim: a cessação do desejo de permanecer na consciência de Atman vem para aquele que percebeu a distinção. Distinção do quê? Vamos entender. E olha que fala em desejo, né? Desejo, consciência de Atman. Fala de palavras bastante fortes, né? Vamos lá. Quando este fato é verdadeiramente compreendido, esse de atuar até mesmo a vassana sutil que prende o yogi à bem-aventurança transcendente à iluminação espiritual do plano átmico, e ele empenha todas as energias para rasgar o último e mais fino véu que oculta a face do bem-amado. Preste atenção, palavras profundas, né? Eu vou ler novamente, tá? Quando este fato é verdadeiramente compreendido, cessa de atuar até mesmo a vassana sutil que prende o yogi à bem-aventurança transcendente, à iluminação espiritual do plano átmico. E ele empenha todas as suas energias para rasgar o último e mais fino véu que oculta a face do bem-amado. Eu achei interessante essa palavra que fala as energias, empenha todas as energias, todas, não é uma palavra vaga, né? Todas as energias, e rasgar o último fino véu, né? Estourar a bolha, vamos dizer assim. A distinção indicada por Vichesa, né, o grau onde que se encontra, já foi discutida no sutra anterior. Trata-se da distinção entre nosso verdadeiro objetivo, que é a autorrealização, e os inúmeros e sempre imutáveis objetivos que perseguimos em nossa busca pela felicidade. Olha aqui que interessante as palavras que aqui já verificamos, né? Trata-se da distinção em nosso verdadeiro objetivo, que é a autorrealização, e dos inúmeros, distingui-los, né, dos inúmeros e sempre imutáveis objetivos que perseguimos em nossa busca de felicidade, né? Percebe que aqui afirma-se que quando nós buscamos a felicidade, nós colocamos a felicidade apoiada em algo, né? Ai, meu Deus do céu, eu preciso daquilo para ser feliz. Ai, meu Pai de Deus, aquilo então vai me trazer uma felicidade. Aquela ferramenta ela vai me trazer, vou ser completo, né? A gente apoia em algo. E aqui está afirmando que, em tese, nós estamos apoiando a nossa felicidade em algo, né? Os inúmeros e sempre mutáveis objetivos que perseguimos na busca pela felicidade. Claro que aqui nós estamos falando de um plano mais elevado, mas as buscas dentro desse plano mais elevado, independente para o lado que for, são esses inúmeros objetivos que nós perseguimos. Ainda são falsos, efêmeros, ainda são... não é o mergulho dentro de si, né? Olha aqui, ó. A expressão Atma Bhava aplica-se à exaltada consciência que funciona no plano átmico.
cheia, né? Já está cheia, já está exaltada, já está, né, vibrando em plenitude, fulgor. O último estágio antes que Kaivalya seja alcançado. Imaginamos toda a potência, né? Tudo que é até impercebível, né? Nós podemos nos comparar pelas leituras que nós fizemos até agora do que tem de arranjos, né, nesses pontos mais elevados. A palavra bhava é um termo técnico utilizado no yoga para denotar o funcionamento da consciência nos planos espirituais, onde a percepção é sintética e totalmente abarcante, e não a de objetos particulares, como nos planos inferiores. Ponto. Interessante destacar que objetos, né, que tudo se dissolve, tudo que nós enxergamos aqui como particulares, né, eles se dissolvem em Paktri. E nós vemos que, na realidade, nada está separado, tudo está conectado, tudo está nesse caldo de matéria, vamos dizer assim, impregnado, tudo está ali. E esses elementos, na realidade, eles não existem. São ilusões maias. Eu vou dar um exemplo aqui, tentar armar um exemplo, possa ser que não tenha sucesso, mas é um exemplo que pelo menos me satisfaz o entendimento. Imaginar um carro, quantas peças, engrenagens, né, quantos componentes, quantos dispositivos, né, quantas engrenagens, quantos incrementos, quantas coisas, quantos componentes para materializar o carro, né? E aí atribuímos a ele um valor, atribuímos a ele uma identidade, atribuímos... Daí quando chegamos a um determinado nível só vemos o metal, só existe o metal, né? Não há valor pelo que ele é pelo metal em si. Metal, uma punhada de metal disperso, né, nesse caldo de pacto de matéria que está misturado, né, mas está em terra, água, fogo, né, ar, que encontra-se, né, nesses elementos, né. A gente só enxerga esses elementos e a gente vê o valor desses elementos, a potencialidade deles todos misturados, né, juntamente com as energias, geralmente com as leis e tudo mais, né. É diferente. Tudo passa a ser só, abre aspas, né, manchas, mas não seria bem essa a expressão, mas acho que dá para nós refletirmos um pouco sobre isso, né? Nós não vemos mais a pedra do ouro, nós vemos nós vemos um metal que pode ser utilizado para infinitas aplicações, disperso em todo um caldo, né? Digo um caldo porque eu quero dizer a vocês um elemento maior, né, impacto. É isso que passa a ter, né, a lei, a energia, a aplicação, né? O objeto em si não tem mais, não só valor, mas também ele se desprende, né, se dispersa. Não. Tomara que tenha conseguido trazer alguns elementos para arranhar o entendimento de vocês, né? Bhavana é um outro termo técnico que significa habitar na mente sobre, né? Mas usado em conjunto com Atma Bhava, naturalmente significará viver e experienciar ou experimentar o conhecimento transcendente e a bem-aventurança do plano átmico. Perfeito, né? Quer dizer que quando nós estamos lá em todas as vivências, em toda aquela perfeição, né, ainda no último véu, com todo o poder, toda a potencialidade, imagine, é o último véu impacto, né? É o último véu da matéria, todos os segredos de pacto, todos os segredos revelados, todas as relações reveladas e, claro, também as potencialidades internas, muitas delas reveladas com exceções de algumas, ou de uma, vamos dizer assim, ou de em especial, quando dentro de si. É lá na barreira, né? Vamos fazer um pouco mais de leitura aqui, né? Ao estudante poderá parecer que a renúncia às atrações que prendem o yogi, a exaltada condição do plano átmico, deve ser algo comparativamente fácil.
considerando a sabedoria que ele adquiriu e o vairagya que ele desenvolveu, desapego, né? Mas levando em conta o esforço exigido, ele deve lembrar que a consciência desse plano representa a culminância do poder, da bem-aventurança e do conhecimento que se encontram absolutamente além da compreensão humana e não pode ser comparado com qualquer coisa que nos seja familiar nos planos inferiores. Ademais, a transcendência do plano átmico que ele agora vai tentar, sem dúvida, significa a destruição da própria individualidade, desde que Atma é o próprio núcleo de sua existência, separada no reino da manifestação. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Só um comentário aqui. Suponhamos que para conhecer a verdade nós tivéssemos que morrer. Pensem nisso, pense fisicamente, né? Fisicamente aqui, físico, raso. Ó, a verdade vai ser revelada para você, mas você vai ter que morrer. E você tem que fazer uma escolha entre isso, né? Você quer ficar aqui nas benécias de toda essa materialidade, ou a dor que essa matéria oferece? Ou quer ir de verdade para um verdadeiro mundo? Então você vai ter que morrer. Pode ser tosca, pode ser incompleta, pode ser até absurda, né? O exemplo que eu criei, mas é para trazer esse grito, esse apelo, né? É para dar um choque, né, de mais ou menos de uma interpretação do que nós estamos falando. Mergulhar no... Né, e mesmo assim, você tem certeza de que... Né, ninguém tem... Vamos dizer assim, você tem certeza que isso funcionará? Não sei, não estou lá, eu estou apenas te falando do que você tem que fazer. Vai. Entregue-se. Né? Imaginem só. Eu acho que é uma comparação muito tosca, mas pode servir, né, de raciocínio, ou de entendimento, ou de reflexão. Ou talvez não, né? Ou talvez pode ser um exemplo genial, a gente não... Mas é um exemplo. Reflitam sobre ele, né? Chegar lá e dizer, ó, tu vai ter que fazer tal coisa. Para ter o tudo, né? É mergulhar no todo, é mergulhar é mergulhar é mergulhar no desconhecido, é mergulhar na fronteira, é mergulhar, né, no ponto sem volta, é mergulhar no desconhecido, Acho que dá para fazer uma boa interpretação, né? Na verdade, um tipo de individualidade ainda mais elevado e mais sutil emerge quando é abandonada a vida individual separada de Atman. Mas é necessária uma enorme fé para o mergulho. Deixa eu só contextualizar de novo, eu estava ainda com aquelas essências do exemplo. Deixa eu só. Na verdade, é um tipo de individualidade mais elevado e mais sutil. Emerge quando é abandonada a vida individual separada de Atman. Mas é necessária uma enorme fé para o mergulho. Não deve ser fácil, né? Mergulho final, no vazio que agora se abre à sua frente. E a base desta fé é a compreensão de que o apego
a consciência transcendente do plano átmico ainda representa o apego a algo que não é a realidade última, que ainda está em domínio de Chitta e Vassana, e portanto sujeito à ilusão, por mais sutil que a ilusão possa ser. Nós estamos chegando no último parágrafo, é bem curto, mas reflita, já dá para nós refletir, né? Enorme fé para o mergulho no vazio. Renúncia, desapego. Talvez muitos mestres permaneçam lá há muito tempo, né? Talvez muitos mestres demorem também a atingir até esse certo ponto. Talvez muitos mestres ainda não completos, né, ainda estão lá. Quantos será que estão nesse plano, né? Quanto tempo demora realmente para uma nova experiência quando se está nesse plano? Qual é o tempo de retorno, né, para uma nova experiência em matéria? Aqui mais densa, porque nós temos que estar todos completos para subir, né? Nós temos que vir para subir. Esta é a roda. É de uma pura reflexão, né? Porque quantos devem estar lá? Não digo postergando, mas aguardando um momento para isso. Quando eu digo nessa fase, lá nesse período, já em espíritos, né? Depois dos desenlaces, e tem de programar mais um enlace para buscar e superar isso, né? Não sei se medito certo, se estou meditando correto, se estou meditando errado, né? Mas enfim, é uma meditação que a gente traz em cima disso, tá? Então, para nós carregarmos agora o último parágrafo, né, a última compreensão, eu acredito que o Sutra 25 esteja bem claro, eu acredito que o Sutra esteja bem esclarecido, né, esteja bem orientado. Eu acho que nós estamos bem orientados frente ao que o Sutra quer nos apontar. Eu acho interessante nós trazermos agora, então, para nós o último parágrafo. É curto até o último parágrafo, né? O último parágrafo nos diz assim, ó: o desejo por essa bem-aventurança. O desejo pela bem-aventurança. E conhecimentos transcendentais inerente à consciência do plano átmico destrói e elimina os desejos inferiores. Perfeito, correto. Correto. A vontade de alcançar a bem-aventurança e o próprio conhecimento transcendental, ela destrói, né? Destrói e elimina os desejos inferiores. Há uma força dentro de nós, né, que nos empurra para frente. Eu estou analisando nesse nível mais raso aqui, fala átmico, né? Mas eu falando nesse nível mais raso, é uma força que nos impele, né? Há uma força que nos empurra, que não nos deixa quieto, que nos inquieta o íntimo, que nos inquieta o nosso coração. E que nos faz nos movermos para frente, né? Por mais que nós estacionamos,
queremos parar, queremos paz, queremos boemia, tranquilidade. Chega um momento que a gente é empurrado, né? Ou deslocado. Nós ou temos a vontade de ir à frente ou somos empurrados, né? Deslocados. Se nessa relação ocorre assim, aqui, ocorrerá lá também assim, né? Porque há uma correlação em todos os mundos. É lei hermética, né? É lei. Claro que aqui são mais grosseiros, aqui é mais... Mas há um nível, né? Há um nível dessas situações lá. Há um nível que... Eu vou só fazer a leitura para nós não perdermos o apanhado geral de novo, né? Porque eu parei na metade de uma palavra aqui para fazer essa reflexão. O desejo por essa... Eu estou retornando o parágrafo, tá? O desejo por essa bem-aventurança e conhecimento transcendental inerente à consciência do plano átmico, o desejo por a bem-aventurança e conhecimento transcendental inerente à consciência do plano átmico destrói e elimina os desejos inferiores e conduz o yogi ao nível mais elevado de iluminação que é possível no reino de Paktri. Mas até mesmo este conhecimento e esta bem-aventurança, quando adquiridos, torna-se, por sua vez, instrumentos de servidão, devendo, pois, ser abandonados antes de alcançado o objetivo final. Eu quero conduzir vocês, aproveitando que ainda nós temos cerca de 10 minutos, menos um pouco, né, para essa interpretação. Mas até mesmo este conhecimento e esta bem-aventurança, quando adquiridos, tornam-se, por sua vez, instrumentos de servidão, devendo, pois, ser abandonados antes de ser alcançado o objetivo final. Falta duas frases para terminar. Paramos para tentar meditar um pouco sobre isso, né? Observando nesse mundo que aqui estamos, ou no grau que nós estamos, a gente percebe o peso, né? A gente percebe o peso que há, né? Nós conseguimos meditar e compreender o peso em que a matéria tem sobre nós, né? Estão vendo mais ou menos o peso? Tanto a pseudo-felicidade quanto a pseudo-amargura, ou amargura e felicidade desse mundo. É a mesma coisa em dois extremos, mas o peso da matéria sobre nós, as ilusões que ela oferece, as prisões, os grilhões, o peso dos vássanas sobre nossa mente e tudo mais. E ainda assim nos dá uma sensação de comodismo, né? Será que não são essas parecidas íntimas relações que se tem, ou íntimas relações que são semelhantes, só que em outros graus, mas semelhantes lá? A gente percebe que parece que há uma linha de uma barreira que não nos impede de avançar. Será que é a mesma situação lá? Claro, distinta, mas porém pode ser mais acentuada ou diferente, mas semelhante. Eu acho que é uma boa reflexão para se termos, né?
Eu acho que é uma boa reflexão para nós termos sobre tudo isso. Eu acho que é interessante o momento de refletir, cada um de nós pararmos por alguns instantes, né? E fazermos alguma reflexão sobre isso. Para fazer o fechamento, né? Acho que essa frase aqui ela é muito interessante para fazer o fechamento de um sutra tão importante, um sutra que nos traz tanto conhecimento. E ela diz assim, ó: esta é a lei fundamental da vida. Então ninguém vai escapar disso, nenhum de nós escapará disso, estando cônscio ou não cônscio de tudo isso. Estando alerta ou não estando alerta para tudo isso. O inferior deve ser abandonado antes que o próximo, mais elevado, possa ser conquistado. Não é uma frase desconexa, casual, mas é uma frase que fala em renúncia, desapego, para poder ter conquistas, né, de planos mais elevados. Tá bom? Acho que é interessante isso e assim nós já vamos, dentro de alguns minutos que nos cabe, caminhando para o fechamento aqui. Mas eu quero destacar para vocês que nós temos o nosso próximo encontro, é a 26º Sutra da quarta sessão, né? E é então que, na verdade, a mente inclina-se para o discernimento e gravita na direção de Kaivalya. Nossa, muito profundo, né? Enigmático e profundo esse sutra. No intervalo dos pratyayas surgem pela força dos samskaras. Nós vamos estar também mergulhando isso, 27º Sutra. E aí algumas discussões mais permeadas, então, essa última base, né? Eu quero ver se faço uma linkagem, talvez, nesse 20º Sutra com as múltiplas, as múltiplas mentes, né? Que logo nos primeiros sutras da quarta sessão foi falado, que é um objetivo de torrar as sementes, né? Realizar os samskaras e tudo mais. Nós vamos estar tentando fazer uma linkagem com isso para não deixar perdido e nem desconexo, né? Aquele tema que foi deixado como base lá atrás, né? E parece que houve um arco aberto, né? Não sei se eu vou conseguir fazer um fechamento, mas tem total fundamento que está lá e não foi dito por acaso aquelas palavras lá, né? Então, concluindo o 25º Sutra hoje, então falta-nos para nós fecharmos, né, a jornada, falta eu estou contando a partir do 26º, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 encontros, tá? Então faltam 9 encontros a contar com o 26º Sutra, 9 encontros, né? 9 encontros, tecnicamente 2 meses. Tecnicamente 2 meses, né? Nós vamos, acho que pelos meus cálculos aqui, a fins demarcatório de espaço temporal, somente isso, nada além disso, mas nós vamos aí tecnicamente até a quinzena de agosto de 2021. Né? Hoje é dia 20 de junho de 2021. Amanhã, então, nós temos oficialmente, acho que é o início do inverno amanhã, né? A noite mais longa e o dia mais curto do ano. Vai ser lá, né? Amanhã. Então, junho, nós temos ainda mais 2 encontros, mais um final de semana, 2, né? 2 finais de semana dentro de junho ainda, né? Acho que é um final de semana. E aí nós vamos mergulhar em julho, então talvez na quinzena de agosto, né? Meus cálculos foi isso que eu fiz esses dias atrás, nós vamos estar fazendo a entrega de tudo isso, né? Muito bem, nós estamos então indo adiante, né? Perfeito, né? Deixa eu só fazer o seguinte, eu marcar essas páginas aqui para nós não esquecermos. Muito obrigado a todos que sempre estão nos acompanhando. É um prazer imenso estar aqui sempre, né? Espero que tenhamos a oportunidade de estar de verdade colaborando, dando a possibilidade de vocês estarem mergulhando nos aprendizados, nos entendimentos. E assim eu agradeço a todos vocês e Namastê.